A novela Brega e Chique acabou de acabar no Viva e eu vou poder falar com propriedade porque eu assisti os 173 capítulos da novela. Assisti todos os capítulos, não perdi umzinho sequer. Então, fica comigo que tem muito assunto. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic e você está aqui no canal Olic no programa Falando de TV. E hoje nós vamos falar dessa novela gostosa, né? Divertida, leve, descontraída, Brega e Chique, lá de 1987. A novela acabou de acabar agora no Viva, mas ela passou originalmente do dia 20 de abril de 87 a 7 de novembro de 87. Foram 173 capítulos, é uma novela de Cassiano Gabos Mendes, com direção de Jorge Fernando. Foi uma novela da 7 da Rede Globo. A novela ganhou o troféu imprensa de melhor novela de 87 e Marília Pêra ganhou o prêmio de melhor atriz pela APCA. Uma curiosidade, tanto agora no Viva como foi na Globo em 87, porque quando acabou a novela Brega e Chique lá em 87, a novela seguinte foi Sassaricando. E aconteceu a mesma coisa agora no Viva. Acabou a reprise de Brega e Chique, logo em seguida já entrou Sassaricando. Olha que coincidência interessante. Oh, eu nunca tinha assistido essa novela. Assistido mesmo foi agora, que eu assisti ela toda, já pensando em depois fazer um vídeo para vocês. Não que eu assisti só para fazer o vídeo, porque se fosse tão chato, eu acho que eu teria desistido. Não teria desistido, não, tinha ficado até o final. Eu fiz isso com Selva de Pedra de 86, uma novela chatíssima, nada se salvava, capítulos e mais capítulos, um pior do que o outro, e eu assisti até o final, de teimoso, ou masoquista. Inclusive tem um vídeo aqui ó, no card, para você dar uma olhadinha num vídeo que eu fiz só falando mal de Selva de Pedra de 86. Dá uma conferida lá se você ainda não viu. Antes de eu continuar com o vídeo, não esqueça de dar aquele like feliz e contente. Um vídeo feito com tanto carinho, com tanta pesquisa, vale a pena, confia. E se você não é inscrito, rapaz, você não sabe o que você está perdendo, porque se você for inscrito, toda vez que tiver vídeo novo, você fica sabendo. E também, ó, e aproveita e compartilha com seus coleguinhas que gostam do tema, para aumentar mais pessoas aqui na nossa turma. E também não esqueça de deixar um comentário, porque todos os comentários aqui no canal Olic são lidos e respondidos. Bem gente, para esse vídeo sobre Brega e Chique eu separei alguns tópicos, alguns personagens, algumas observações que eu fiz da novela, e além das observações sobre a novela, já teremos dois bônus lá no final, que serão como estão os atores hoje em dia. Vou mostrar uma fotinha deles lá em 87 e depois uma fotinha deles agora em 2020. E também vamos relembrar os atores que morreram do elenco de Brega e Chique. Então fica comigo, fica no canal Olic que você fica sabendo de tudo. Vamos começar falando dessa polêmica abertura da novela, onde aparece o modelo Vinícius Mani peladão, com a bundona de fora. Inclusive essa cena aqui que você está vendo do peladão, inclusive ele está lá naquele vídeo que a gente fala sobre os pelados em novela. Se você ainda não viu, ó, tá aqui no card. Depois você dá uma conferida. Mas vamos falar dessa abertura, dessa polêmica. Deu tanta polêmica que só apareceu a bunda do Vinícius no primeiro capítulo. No segundo capítulo já deu bode. Censuraram e colocaram uma folhinha de parreira tampando a bundinha dele. Olha aí como é que ficou. Não se contentaram. No terceiro capítulo aumentaram o tamanho da folha. E olha como é que ficou. Maior ainda. Não se contentaram. E no quarto capítulo, final, na hora que ele ia aparecer, virar de costa para aparecer a bunda, a imagem ficava girando, indo e voltando, e ali parava. E não aparecia nem a bunda, nem tampada, nem destampada. E aí sim, no quinto capítulo, a redenção, e voltou tudo ao normal, e a busanfa do Vinícius apareceu novamente. Essa polêmica só ajudou a repercutir mais a novela. A Globo adorou. E a bunda do Vinícius Mani ficou tão famosa que virou capa do LP de Brega e Chique Internacional. Olha, não tinha só bunda na abertura, podia levar para casa. Era só comprar o LP que você ia ter a bunda do Vinícius para sempre na sua casa. Outra polêmica na abertura, corre a lenda que os nomes de Glória Menezes e Marília Pêra intercalando, cada dia uma sendo o primeiro nome na abertura, porque teve uma rixa lá, tanto uma como a outra fazia questão de ter o nome em primeiro lugar. Não sei se isso é verdade, o fato é que realmente cada capítulo revezava o nome
de quem ia aparecer primeiro. Eu vi em algum lugar que na verdade quem reclamou mesmo foi a Marília Pêra. Não posso afirmar que isso é verdade, mas tem esse bochicho. E agora vamos falar do melhor casal da novela. Eu acho que não tem dúvida para ninguém, que é a Rafaela e o Montenegro. Alberico Montenegro. Eu posso assegurar que a melhor parte da novela são as cenas de Rafaela e Montenegro. Tem aquela cena da gravata, que ela tentando com o aspirador de pó, e a gravata entrou e ele ficava, ai socorro, ai Rafaela. Também tem a cena do vaso, que ele quebrou o vaso, aquele vaso caro que a Rafaela tinha, que ela trouxe lá da mansão do Morumbi, de quando ela era rica, e o Montenegro um dia acidentalmente quebrou. Foi hilário também a desculpa que ele deu. As cenas do Montenegro olhando para as pernas da Rafaela. Rafaela cruzava as pernas e Montenegro ficava... hilário, muito divertido. Pra mim, pelo menos, eu acho mais engraçado que as pernas da Marília Pêra não são nem tão assim bonitonas, que chamam tanta atenção. Montenegro olhava parecendo que estava vendo as pernas mais lindas do mundo. Show, muito bacana. E tinha uma química esse casal que é... Olha, eu acho que eles seguraram a novela. Sem contar também que a Marília Pêra deu um show fazendo a Rafaela. No começo da novela, depois que ela ficou pobre, ela ia pra feira com seu casaco de vison. Toda chique para comprar as verduras, os legumes na feira. Muito bacana. Ela também teve aquela cena que ela perdeu uma lente de contato, porque ela tinha uma mania de usar lente de contato. E aí ela ficou usava só uma e depois ficava jogando a franja para tampar o olho que não tinha lente. Muito 10. Aí eu também adorava quando a Rafaela falava o nome do Herbert. Bem, Rafaela e Montenegro lacraram a novela, né? Roubaram a novela para eles. Gente, que plástica foi aquela que transformou Jorge Doria em Raul Cortez? A gente tem que relevar para poder aceitar aquela plástica, né? E tirar o cabelo do cara ainda? Pra que isso? Como é que você faz uma plástica e o anterior tinha cabelo e depois você deixa o cara careca? Se você vai fazer uma plástica, você faz uma plástica para ficar melhor. Tudo bem que o Raul Cortez é bem mais novo do que o Jorge Doria, mas não dá. A gente foi muito bonzinho com a novela, e como a novela foi gostosa de assistir, isso aí passou batido. Agora, se a novela fosse meio chatinha, a gente ia pegar no pé e falar, que absurdo, como é que já se viu? Que coisa mais descabida. Isso aqui dá, né? Quando a gente gosta, a gente arruma desculpa e passa o pano. Quando a gente não gosta, fica afinetando tudo quanto é defeitinho. Olha que absurdo, olha como é que pode uma coisa dessa. Você também faz isso? Eu só sei que com 20 milhões podia ter feito uma plástica melhor. Uma outra coisa que marcou a novela foi aqueles planos de primeiro e segundo plano, quando as pessoas iam telefonar um para os outros, né? Cada um ficava num cenário e a pessoa aparecia em primeiro plano. Tem esse exemplo aqui, ó. Era muito interessante. Eu não me lembro de ter visto isso em outras novelas. Vou falar agora de Bruno e Baltazar. Eu assisti a novela gravada. Então eu gravava e assistia à noite depois. Quando chegava a parte do Baltazar e do Bruno, acelerava, colocava num rapidinho, porque não dava conta não. As partes mais chatas da novela, com certeza. Lá depois do capítulo 120, começou a ficar assim, criar uma historinha, que foi aquela história de beber água, vamos subir para beber água. Beber água, vocês sabem, né? O Cássio Gabos Mendes fez um Bruno perfeito. Adorei, foi na medida certa, me surpreendeu. Parabéns pro Cássio Gabos, hein? Bruno ficou perfeito. Leve, divertido, eu gostava do Bruno, a caracterização. Mas mesmo assim ainda ficou arrastado. Mas era o texto, o roteiro, não tinha história ali naquela marcenaria. A Marli e a Roseli, que adoravam tomar uma aguinha gelada lá na marcenaria. O Bruno, depois que desencantou, parece que tinha mel, né? Em vez da mãe dele passar talco, passou mel nele. Agora no finalzinho da novela, no capítulo 160 e alguma coisa, teve um diálogo entre o Bruno e o Baltazar que eu achei hilário. Eu até anotei aqui e vou ler para vocês. É o diálogo do Baltazar tentando convencer o Bruno a não ficar com a Mercedes, porque ela é mais velha. Depois até pesquisei. A diferença do ator Cássio Gabos Mendes e Patrícia Travassos nem é tão grande. Ele tinha acho que 25 para 26 anos, ela tinha 32 mais ou menos, era pouca diferença também. Baltazar falou bem assim: quando a gente se relaciona com uma mulher mais velha, ela pode sugar a nossa riqueza interior. Aí o Bruno responde: mas nós somos pobres, uai. Aí o Baltazar fala:
Eu disse riqueza interior. Interior. Aí o Bruno responde, que interior, o quê? Nós somos da capital. Aí o Baltazar é definitivo. Se você está pensando em casar com a Mercedes, tira o seu cavalo da chuva. Aí o Bruno, claro, a inteligência em pessoa, responde, mas o que o cavalo tem a ver com casamento? Gente, agora vamos falar da Rosemary. Olha, eu vou falar, eu não gostava dela desde quando ela era pobre. Ela nunca teve carisma, o personagem dela. Ao contrário da Rafaela, que roubou a cena, roubou a novela inteira, a Rosemary virou um personagem ali de escanteio, sem carisma nenhum. Era chata quando era pobre. Quando ficou rica, ficou pior ainda. Aquela cena que ela tocou todos os amigos do pai dela, e não era só do pai dela, era dos amigos dela também, de quando ela era pobre, todo mundo na piscina fazendo um churrasquinho que o pai dela convidou, e a monstra da Rosemary chegou lá e mandou todo mundo sair de lá, sai daqui, essa pobreza daqui. Aquilo ali foi para coroar, para mostrar exatamente que dali não se salva não. O Baltazar é um carinha chato pra caramba, mas eu vou dizer pra você, porque a Rosemary consegue ser pior ainda. Eu não vi ela com carinho com a filha pequenininha dela. Na verdade, a única preocupação da Rosemary era com dinheiro, ficar cada vez mais rica, fazer média, fazendo aquelas doações, recebendo aquelas madames lá na casa dela. E o Luiz Paulo, que era apaixonado, ficava babando atrás dele, queria comprar, quis comprar ele. Tipo assim, não importava que ele não gostasse dela, ela pagava para ele ficar com ela. Não tratava os filhos bem, não cuidava dos filhos, egoísta ao extremo. Tanto que foi uma época o pai dela até foi morar na marcenaria com o Baltazar e o Bruno, porque estava de saco cheio da própria filha. O pai não aguentou, quem vai aguentar? Agora eu queria falar sobre o Ted e a Vânia. Lá no começo da novela, quando o Ted seduziu a Vânia, foi o primeiro homem da Vânia, e depois a Rosemary quis casar na marra, porque tinha que reparar o mal, né, que fez. Depois a Vânia virou uma enfim. Aquela história acabou em nada. Mas eu acredito que se o roteiro tivesse sido caminhado por outro caminho, se a Rafaela tivesse realmente feito o Ted casar com a Vânia, aí sim, depois de casados, descobrissem que deram um passo errado, que o maior erro foi casar forçado, e aí desfizesse o casamento, ou seja, até chegar nesse ponto, ia ter tido muita história, teria valorizado mais o papel da Vânia e mais o papel do Ted. E depois aquela bobagem da Rosinha, o Ted ficou lá rastejando atrás da Rosinha. Ai, que canseira. Mesmo porque quem é Rosinha na fila do pão, hein? O que é aquilo? Não se fosse uma atriz exuberante. Deixa eu ver aqui o nome da atriz, era a atriz Suzy Camacho, que fazia a Rosinha. Bonita, não ao ponto de deixar os homens loucos igual o Ted ficou, e depois o Amaury, que agora no final da novela ficou rastejando atrás da Rosinha. Não tem lógica aquilo. A pessoa virar um farrapo humano atrás de Rosinha. Você já teve uma Rosinha na sua vida? Conta aí nos comentários. Nossa, e o Belotti, nosso detetive atrapalhado e comilão. Muito esperto, mas deixava às vezes as coisas que estavam na cara dele passar batido. Mas ele teve seu mérito. Ele era o único que tinha convicção que o Robert Alvarez não tinha se matado, que tinha sido tudo uma farsa. Foi graças a ele que tudo foi revelado depois no final. Nossa, e a Tamires que ficou com o Maurício no final? O que é aquilo? Que prêmio aquele? Prêmio de consolação, só que não. Lá é castigo. Feliz a Silvana que se livrou do Maurício. Ainda bem que no final a Silvana voltou pro João Antônio, de quem não devia nunca ter separado. Mas também se não tivesse separado não tinha assunto pra novela, né? Olha, agora do Luiz Paulo e da Ana Cláudia eu gostava desse casal. Apesar da Ana Cláudia no começo da novela ser bem chatinha, formaram um casal bacana. O Luiz Paulo é um cara sensato, assim como a Silvana, a irmã dele, acho que são os únicos sensatos na novela inteira. Pessoas assim mais equilibradas. No meio de uma novela onde todos os personagens são tudo meio maluquetes, esses dois eram praticamente o ponto de equilíbrio. Falando em Silvana e Luiz Paulo, não dá pra esquecer da família deles, né? Como não gostar daquele rabugento do Justino? Isto é imperdoável. Era chato de galocha, mas era divertido, eu gostava dele. A Lucy também, a biriteira. Em casa era aquela mãe dedicada. E na rua era fofoqueira que só. E teve aquela época, né, que a Lucy foi embora, empinou a carroça, não aguentava mais ser tratada como escrava dentro de casa pelo Justino. Depois Justino foi lá, precisou se humilhar, né? Se humilhar não, reconhecer
o erro, mas foi uma coisa interessante para mostrar a importância e o valor da esposa, da mulher, dentro de um relacionamento, dentro de casa. É um núcleo gostoso de assistir. Vamos falar da Alpha 3, da Zilda. Eita, Zilda, amiguinha da onça, né? Que amiga é aquela? Gente, com amiga daquela você não precisa de inimigo. Porque achei muito estranho quando descobriu-se que a Zilda era Alpha 3. Eu achei estranho porque a Rafaela não quis perdoar, ficou brava. Eu achei muito estranho que todo o elenco da novela defendia a Zilda, pedia pra Rafaela perdoar. Como assim, gente? Ah, mas gente boa, bacana. É porque a Zilda é muito fácil. Né? Todo homem consegue ficar com ela. Então foi fácil pro Herbert conquistar a Zilda. Gente, mas ela traiu a própria amiga. E não foi uma única vez, um vacilo. Foi por 2 anos quase que ela ficou com o Herbert. Eu acho até que deveria perdoar, porque realmente a Zilda depois quis se redimir. Ficou ali em volta da Rafaela a novela inteira, tentando ajudar a família, depois que ficou pobre, meio com consciência pesada. Não precisava também todo mundo fazer campanha daquele jeito. Parecia que era a Santa Zilda. Acabou que a Rafaela acabou perdoando, mas tinha que acabar perdoando mesmo. Precisava, depois no final da novela, quando sobraram 16 milhões e meio de dólares, dividido em 5 partes iguais. Uma parte para a Alpha 1, para a Alpha 2, para a Alpha 3, para o Montenegro e para doar para instituições de caridade. Entrar a Alpha 3 no meio disso aqui eu achei demais. Agora eu gostaria de falar sobre a morte de Herbert. A morte verdadeira, lá no final da novela. Que realmente ele morre, dá um piripaque, um ataque do coração, será que é que dá nele à noite, ele morre. Ficou muito barato pro Cláudio Serra, pro nosso Herbert. Ele deveria ter passado apuros. Todas as alfas, 1, 2 e 3, teria acuado ele, questionado, feito ele passar uma saia justa. Só morreu. E para castigar mais, poderia ter uma cena no final dele fugindo, sabe, aquela cena de fuga. E nessa fuga ele sofresse um acidente e morresse. Olha que legal. Olha o Edmar virando roteirista. Mas eu acho que ficaria mais interessante. Só morrer lá dormindo. Ficou muito barato. Outra coisa também sobre a morte, poderiam ter feito, sabe o que então? Feito o velório mesmo. Colocado as alfas, 1, 2 e 3, indo lá conversar com ele no caixão, falando poucas e boas na cara dele, sabe? Você isso, você aquilo. Pelo menos ficaria mais interessante, teria um desfecho, uma lavação de roupa. Como a novela é comédia, de repente ficaria até interessante. Daqui a pouco alguém vai falar: Edmar, se você quiser dar tanto pitaco em novela, escreve a sua novela. Pode ser, quem sabe um dia. Peça de teatro eu já escrevo, né? Então, mas de uma peça de teatro para uma novela tem uma distância enorme. Naquela história lá do Amadeu e da Bianca, também achei tão sem gracinha. Depois resolve casar por causa do filho, mas o filho nem é da Bianca, gente. Porque teria que ter uma mãe. Procura a mãe então, para ficar com a mãe. Ele nem gosta da Bianca. Bem desnecessário. Para terminar, eu gostaria de falar do João Antônio. Sei lá, eu achei um personagem muito avulso na novela. Bem sem função. Lá no começo eu não entendi por que a Rafaela chamou ele para ir lá na Europa, na Suíça, para pegar os 20 milhões de dólares. A Rafaela não tinha nem tanta intimidade com ele assim. Qual o motivo? Que aproximação eles tinham? Não dá para compreender. Aquela história dele deixar a Ana Cláudia na porta da igreja, lá no começo da novela. Eu achei muito nada a ver. Bem, se ele não estava gostando mais dela, namoraram, noivaram. Era só falar: me arrependi, vamos deixar isso quieto. Não viu que deixar a menina na porta da igreja a coisa ficaria muito pior? Que eu era meio covarde, não tinha coragem, mas depois precisa ter coragem para enfrentar as consequências de deixar uma noiva na porta da igreja, porque aí é pior. Aí o dano é maior mesmo. Gente, em resumo, o que eu posso dizer de Brega e Chique? Eu posso dizer que Brega e Chique é uma novela agradável, eu gostei de assistir. Me diverti, mas eu colocaria Brega e Chique numa categoria de novela boa, legal. Não fenômeno. Fenômeno não. Porque o que eu levo pra mim depois que assisti Brega e Chique foi Rafaela e Montenegro. Assim, eles são uma novela. O resto é enfeitezinho em volta. E alguns enfeites assim meio feios. Agora vamos para aquele bônus do nosso vídeo. Os atores de Brega e Chique que já morreram. Eu vou lendo aqui, porque eu não vou saber, decor todas essas pessoas que já morreram. A novela é antiga, muita gente do elenco já morreu. Vamos lá. O Peri Aires, o Justino,
morreu aos 60 anos em 1992. A Célia Biara, a Dona Francine, morreu aos 81 anos em 1999. O Fábio Sabai, que era o Lorival, morreu aos 72 anos em 2008. O Hélio Souto, o Amadeu, morreu aos 72 anos em 2001. A Neuza Amaral, a Lucy, morreu aos 86 anos em 2017. O Marcos Paulo, que fez o papel de Luiz Paulo, morreu aos 61 anos em 2012. O Jorge Doria, o Herbert Alvaray, morreu aos 92 anos em 2013. O Raul Cortez, que fez o Cláudio Serra, que também é o Herbert Alvaray também, morreu aos 73 anos em 2004. A Marília Pera, que fez a Rafaela Alvaray, morreu aos 72 anos em 2015. Eu não sei, de repente tem mais alguns outros que morreram, mas eu listei só os do elenco fixo, que participou da novela inteira. Agora vamos ver como é que estão os atores de Brega e Chique. Como é que eles estavam lá em 1987, na época da novela, e agora em 2020. Não relacionei todos os atores, só alguns, porque o nosso vídeo já está longo, para não ficar mais longo ainda. Vamos começar com Marco Nanini, o Montenegro. Ele tinha 39 anos quando ele fez o Montenegro, lá em 87, e hoje ele tem 72 anos. A Glória Menezes. Glória Menezes, a nossa Rosemary, a chata, ela tinha 51 anos quando fez a Rosemary e agora ela tem 85 anos. A Marília Pera, essa é a única que já morreu que eu coloquei aqui nessa lista de antes e depois. A Marília Pera tinha 44 anos em 87, na época da novela, a nossa Rafaela, e morreu em 2015, ela tinha 72 anos. A Patrícia Pilar, a nossa Ana Cláudia, tinha 23 anos e agora tem 56. O Jaime Imperiar, o João Antônio, ele tinha 26 anos e agora está com 59. O Tarcísio Filho, o Ted, é o Teobaldo o nome dele, mas a gente chamava de Ted. Ele tinha 23 anos e agora tem 56. A Cristina Miller, a Tamires, ela tinha 29 anos e agora tem 62. O Cássio Gabos Mendes, o nosso Bruno, ele tinha 25 para 26 anos e agora tem 59. A Cássia Kiss, a Silvana, ela tinha 29 anos e agora tem 62. E o último é o modelo da abertura, o Vinícius Mani. Ele tinha 22 anos quando ele mostrava essa busanfa lá em 87 e agora ele tem 55 anos. E olha como é que ele está agora. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ficou um pouco longo, mas eu quis abordar vários aspectos da novela. Se você chegou até aqui é porque deve ter gostado. Então, se ainda não deu like, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E aproveita e deixa um comentário aí embaixo sobre a novela e compartilha com os amigos. Ó, aqui nós temos 2 vídeos para vocês darem uma olhadinha aqui no canal Olic. Gente, um abraço e até mais.